Bom dia, graça e paz. Meditação do dia 14 de maio do Manancial. Leitura bíblica, Josué capítulo 24. A renovação da aliança em Siquém. Então Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém. Convocou as autoridades, os líderes, os juízes e os oficiais de Israel. E eles compareceram diante de Deus. Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Há muito tempo os seus antepassados, inclusive Terá, pai de Abraão e de Naor, viviam além do Eufrates e prestavam culto a outros deuses. Mas eu tirei seu pai Abraão da terra que fica além do Eufrates e o conduzi por toda Canaã e lhe dei muitos descendentes. Dei-lhe Isaque e a Isaque dei Jacó e Esaú. A Esaú dei os montes de Seir, mas Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão e feri os egípcios com pragas, com as quais os castiguei, e depois tirei vocês de lá. Quando tirei os seus antepassados do Egito, vocês vieram para o mar, e os egípcios os perseguiram com carros de guerra e cavaleiros até o Mar Vermelho. Mas os seus antepassados clamaram a mim, e eu coloquei trevas entre vocês e os egípcios. Fiz voltar o mar sobre eles e os encobrir. Vocês viram com os seus próprios olhos o que eu fiz com os egípcios. Depois disso, vocês viveram no deserto longo tempo. Eu os trouxe para a terra dos amorreus que viviam a leste do Jordão. Eles lutaram contra vocês, mas eu os entreguei nas suas mãos. Eu os destruí diante de vocês e vocês se apossaram da terra deles. Quando Balaão, rei de Moabe, filho de Zippor, se preparavam para lutar contra Israel, mandou buscar Balaão, filho de Beor, para lançar maldição sobre vocês, mas eu não quis ouvir Balaão, de modo que ele os abençoou vez por vez, e eu os livrei das mãos dele. Depois vocês atravessaram o Jordão e chegaram a Jericó. Os chefes de Jericó lutaram contra vocês, assim como os amorreus, ferezeus, os cananeus, os hititas, os gigarzeus, os heveus e os jebuseus, mas eu os entreguei nas mãos de vocês. Eu lhes causei pânico para expulsá-los de diante de vocês, como fiz aos 2 reis amorreus. Não foram a espada e o arco que lhes deram a vitória. Foi assim que lhes dei uma terra que vocês não cultivaram e cidades que vocês não construíram. Nelas vocês moram e comem de vinhas e olivais que não plantaram. Agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do rio Eufrates, no Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então o povo respondeu: longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. Foi o próprio Senhor, o nosso Deus, que nos tirou a nós e a nossos pais do Egito, daquela terra de escravidão, e realizou aquelas grandes maravilhas diante dos nossos olhos. Ele nos protegeu no caminho e entre as nações pelas quais passamos. Além disso, o Senhor expulsou de diante de nós todas as nações, inclusive os amorreus que viviam nessa terra. Nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Josué disse ao povo: vocês não têm condições de servir ao Senhor. Ele é Deus santo e Deus zeloso. Ele não perdoará a rebelião e o pecado de vocês. Se abandonarem o Senhor e servirem a deuses estrangeiros, Ele se voltará contra vocês e os castigará, mesmo depois de ter sido bondoso com vocês, ele os exterminará. O povo, porém, respondeu a Josué: de maneira nenhuma, nós serviremos ao Senhor. Disse então Josué: vocês são testemunhas contra vocês mesmos de que escolheram servir ao Senhor.
Somos, responderam eles. Disse Josué: agora, então, joguem fora os deuses estrangeiros que estão com vocês e voltem-se de coração para o Senhor, o Deus de Israel. E o povo disse a Josué: serviremos ao Senhor nosso Deus e lhe obedeceremos. Naquele dia, Josué firmou um acordo com o povo em Siquém e lhe deu decretos e leis. Josué registrou essas coisas no livro da lei de Deus. Depois ergueu uma grande pedra ali, sob uma grande árvore perto do santuário do Senhor. Então disse ele a todo o povo: vejam esta pedra, ela será uma testemunha contra nós, pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos deu. Será uma testemunha contra vocês, caso sejam infiéis ao seu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigada, meu Deus, por essa santa palavra. Que nós possamos, Senhor, todos os dias nos lembrarmos desta fidelidade que Josué levou o povo a ter com o seu Deus, o nosso Deus. E que nunca fujamos dos teus caminhos, nunca soltemos a tua mão, nunca desviemos os nossos pés dos teus caminhos, nem para a direita e nem para a esquerda, Senhor. Ajude-nos, Senhor, a nos mantermos fiéis a ti. Em nome de Jesus. Amém. Meditação. Integridade independentemente das circunstâncias. Mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram, do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Verso 15. Josué estava no fim da sua vida e chamou todo o povo de Israel para se despedir e dar instruções. Após o precioso relato de como Deus havia operado pelos israelitas, Josué ensina o que Israel deveria fazer: servir a Deus com integridade. Verso 14. Em sua despedida, o líder convocou o povo para um importante posicionamento: servir a Deus ou aos outros deuses. Os israelitas precisavam estar convictos de que o Senhor requer de seus servos compromissos e integridade. Não há como servir a Deus e a outros deuses ao mesmo tempo. E eles viveriam esse dilema muitas vezes na trajetória da vida. Josué estava tão certo de que ser fiel a Deus e confiar em seu cuidado era a melhor opção que, mesmo antes de o povo responder, ele afirmou: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Verso 15. A resposta que o povo diria não o influenciaria. Josué já sabia o que faria. Independentemente das escolhas que fazem ao nosso redor, precisamos estar firmes quanto à nossa fé em Deus. Não precisamos esperar outras pessoas para nos posicionarmos quanto à nossa fidelidade ao Senhor. Seja firme e esteja seguro nos ensinamentos e nas promessas do Pai. A nossa integridade em servir a Deus não deve ser abalada pelas circunstâncias da vida. Muito obrigada, Senhor, porque Tu nos instruis na Tua palavra a defender o Teu nome. Tu não precisas de defensores, mas a defender a Tua igreja, a Tua filha aqui na terra. Em nome de Jesus eu te agradeço porque Tu és o nosso Deus, agora e eternamente. Amém. Castelo forte nosso Deus, espada e bom escudo, com seu poder defende os seus em todo trance agudo, com fúria pertinaz, persegue Satanás com artimanhas tais e astúcias tão cruéis, iguais não há.
por nós Jesus está.